Como que o inimigo trabalha contra a nossa alma, como que ele trabalha tentando nos destruir, é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Existem armas, armas que vêm contra nós, que a gente não vê. A gente não vê o mundo espiritual. A gente nem mesmo compreende o mundo espiritual. Mas é certo uma coisa, que Deus opera, que Deus trabalha. E Deus também a gente não vê. Como a gente não vê as ações do inimigo, como a gente não percebe, a gente começa a entender que aquilo que está acontecendo conosco é natural e não é, é espiritual. Eu vou mostrar para você. Efésios capítulo 6, versículo de número 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, que opera nas regiões celestiais. Então, observe, o inimigo, o inimigo da nossa alma, ele vem para nos destruir. Se isso é verdade, como que a gente vence um principado, uma potestade, que opera nas regiões celestiais? Estamos aqui agora, ao ar livre. Nessa atmosfera, existem principados. Nessa atmosfera que você vê, existem potestades que tentam destruir sua vida. Como que a gente vence? Primeiro, o texto é muito claro. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os príncipes que operam nas regiões celestiais. Primeiro ponto que nós temos que compreender: a fé. A fé é aquilo que nos sustenta. A Bíblia diz que é pela fé que a gente vence. E nós temos que exercer a nossa fé tomando o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé e a espada que é a palavra. Então observe, Deus está nos falando o seguinte: existe uma ação maligna que cerca o ser humano, que tenta aprisionar o ser humano, porém nós temos que lutar como? Entendendo que nós somos salvos, entendendo que nós somos filhos de Deus, compreendendo que o Senhor nos salvou, assumindo isso na nossa mente: eu sou salvo, eu não sou um pecador, eu sou um homem salvo que luta contra o pecado, eu sou salvo, capacete da salvação, couraça da justiça, me proteger. Jesus me justificou, nada me condena, ninguém me condena, porque eu estou justificado em Cristo Jesus. Compreende isso? Terceira proteção que a gente tem é o escudo. Esse escudo da fé. Quando algo vem, você diz: eu tenho Cristo na minha vida, o Senhor está comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Eu estabeleço um escudo, uma proteção. O escudo da fé, ele apaga, ele impede que os dardos inflamados do maligno te atingem. Quando você compreende que você nasceu de novo, quando você entende que você não deve nada para ninguém, você foi justificado, e você estabelece isso pela fé, meu irmão, todas as ações malignas caem por terra. Primeiro, o inimigo é invisível, mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Se o inimigo é invisível, Deus é invisível. A proteção de Deus também é invisível. A presença dos anjos também são invisíveis. A manifestação do Espírito Santo de Deus em nós, nesse tabernáculo, é invisível. Embora tudo esteja acontecendo, você não vê e você começa a pensar que é natural, é uma ação maligna. Como é que a gente vence? Estabelecendo o escudo da fé, agindo conforme a palavra de Deus. Quando isso acontece, o próprio Deus, ele se manifesta em nós, nos guardando, nos protegendo. Deus quer que a gente fale, que a gente decrete, que a gente anuncie, para a gente se posicionar mesmo. Quantas vezes, você que está aqui agora comigo, quantas vezes você já sofreu um ataque do inimigo? Quantas vezes você já passou por situações delicadas, situações tristes, situações que você não compreende, mas Deus estava lá. Deus estava contigo. Eu quero que você coloque aqui no comentário. Escreve aqui: Deus está comigo. Escreve aqui agora: Deus está comigo. Quando a gente faz isso, eu te garanto, no mundo espiritual, começa a agir ao seu favor. E o inimigo que estava ali te espreitando, o inimigo que armou o laço, o inimigo que armou a cilada, aquele ataque de dor de cabeça,
aquela confusão que entrou dentro da sua casa, aquele problema que o seu esposo está enfrentando agora. Sabe aquela situação que você olha e fala assim, essa situação é insolúvel, não tem jeito, a barreira é muito grande. Quando você estabelece que Deus está contigo, quando você estabelece que você crê, tudo isso começa a ruir, porque o inimigo, o nosso inimigo, ele não consegue, ele não pode resistir uma mulher de fé. O inimigo da nossa alma não resiste um homem de fé. Quando a gente declara, o diabo cai por terra, em nome de Jesus Cristo. Então entenda, para a gente concluir esse rápido pensamento, para orarmos juntos, eu e você. Primeiro, 90% das coisas ruins que acontecem com você é uma ação maligna. Talvez a gente poderia colocar até 100% do mal, mas vamos colocar 90% para não deixar que alguma coisa é natural. 90% do mal que acontece é maligno. Como que a gente vence? Escudo da fé, entendendo que o Senhor está conosco, declarando isso. O inimigo, ele tem que compreender, ele tem que saber que você sabe. Eu lembro uma vez eu estava orando no monte, estávamos orando, e uma pessoa manifestou um espírito, uma entidade ali. Eu olhei para aquele demônio, um irmão tinha orado, o outro tinha orado, eu olhei para ele, falei, Satanás, olha para mim. Aquela pessoa numa situação delicada, olhou, né, o inimigo que estava nela, olhou e falou assim, você sabe quem eu sou e você sabe que eu sei quem eu sou. Então, no nome de Jesus, sai. Na hora, aquele espírito saiu daquela senhora, ela ficou liberta. O nome de Jesus foi exaltado, porque o inimigo, ele confronta a sua fé, colocando dúvida, para você dizer, será que ele vai sair? Estabeleça a sua fé e declare isso. Eu pertenço a Deus. Amém? Como que a gente vence? Com o escudo da fé, declarando e se posicionando. Se posicionando. O mundo espiritual existe, ele opera aqui, ó, nas regiões celestiais. O inimigo trabalha aqui. O inimigo não está lá no inferno, como na mitologia grega. O inimigo não está lá. O inimigo está aqui, ó, nos ares, procurando alguém a quem tragar. Quando ele encontra, ele vem. Mas sobre a sua vida, não vale encantamento. Eu vou orar agora. Eu vou trazer uma palavra de fé, de vitória, de conquista sobre a sua vida. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos orar? Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, nessa noite, eu quero declarar que nenhum mal chega a nenhuma casa. Deus, que nenhum mal chega, que todo mal caia por terra, toda ação maligna, todo principado, toda potestade. Senhor, eu profetizo uma noite tranquila, uma noite de paz, uma noite de alegria. Senhor, eu profetizo todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Senhor, nós abençoamos. Abençoa, Senhor Deus, a família, a casa, os filhos. Abençoa, Deus, as finanças. Eu declaro, Deus, prosperidade, em nome de Jesus. Senhor, que o teu amor se manifeste, que a tua graça, que a tua glória, que a tua proteção, que o teu favor esteja sobre cada pessoa aqui agora. Senhor, dê uma noite tranquila, dê uma noite calma, uma noite abençoada. Envia teus anjos, Senhor, protegendo e guardando cada vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém? Escreve aqui, amém. Escreve aqui nos comentários. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial. Lembre, as forças contra você, as forças são invisíveis, mas você tem o Deus invisível te guardando todos os dias. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até amanhã às 8 horas. Um abraço, fica com Deus, paz.